tempo atrás, mas eu orando a Deus e meditando, eu tive outra compreensão. Você pode entender que as trevas não compreendem a luz, como a lei da física, né? Que a luz e a escuridão não podem ocupar o mesmo espaço. Se tiver escuro, acendeu a luz, a escuridão vai embora, some ou continua. Não tem como, irmãos. A luz chegou, as trevas desaparecem. Então, quando João está dizendo, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ele estava dizendo que as trevas não podem resistir à presença da luz. Então, quando estava tudo escuro, Deus disse, haja luz, houve luz, então começou a clarear tudo, e Deus começa a criar todas as coisas, ou recriar, para continuar o seu plano para a sua glória. Agora, sabe o que eu fico maravilhado? É que Deus já pensava em nós. Ou não? Pastor, mas já faz tanto tempo, eu nem sonhava em existir. Mas a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos, Deus não está limitado ao tempo, irmãos. Quem está limitado ao tempo é a gente. Porque muitas vezes você passa algo, passa uma situação acontecer aqui, que eu gosto de ficar pertinho dos irmãos. Se Deus me usar para resolver, alguém quiser me pegar, eu já me entrego logo para pegar. Então, se conseguir. Estou brincando, eu gosto de ficar perto, gosto de ficar na liberdade. Então talvez você pode dizer, mas muito tempo, como é que Deus já pensava em mim? Irmãos, Deus é eterno, nós estamos limitados ao tempo. Quando você espera algo, quando você almeja algo e você é servo de Deus, e servo de Deus ora ou não ora, irmão? Quem é que servo de Deus ora? Pergunta, irmão, você tem orado a Deus, tem orado? Ou a sua parte é só cantar, ou a sua parte é só falar, a sua parte é só de vez em quando ir na igreja? Não, o servo de Deus que deseja ter vitória, que deseja honrar ao Senhor, que deseja que a glória de Deus se manifeste na sua vida, ele ora. Ele não só ora quando o negócio está difícil. Há muita gente só deixa para orar quando está quase a casa caindo, mas a oração não é apenas para pedir vitória, a oração é para ter comunhão com Deus, a oração é uma conversa com Deus, a oração é para bendizer ao Senhor, é para declarar ao Senhor a sua majestade, a sua grandeza. Mas muitas vezes nós, quando estamos almejando algo de Deus, quem aqui busca algo do Senhor, espera que Deus faça? Tu está na fila, ele está na fila da bênção. Senhor, já faz 5 anos, Senhor, já faz 1 ano, já faz 10 anos, e eu estou orando e não vejo. E aí começamos a ficar ansiosos, né? Começamos a ficar preocupados, alguns começam a entristecer. Deus não responde. Deus responde sim. Algumas pessoas dizem, Deus não responde toda oração, pois eu digo que responde todas. Responder não quer dizer sim toda hora. Responder pode dizer não, é uma resposta. Você pede algo, né, para o seu pai: pai, dá 200 reais aí, pai, meu celular quebrou, não apertar no WhatsApp. Ele tem a resposta: não, vai ficar sem o tempo para você orar mais. Não é resposta ou não é? Então Deus às vezes ele fala não. Deus não tem que falar assim para tudo, irmão. Deus é Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente pede algo para Deus, você fala assim, tenho certeza que Deus vai dar. Aí Deus fala não. Por que ele vai falar não? Porque às vezes você não está preparado para receber aquela bênção. Tem gente que ele é muito crente, ele ora, ele busca. Se Deus dá certas bênçãos para ele, ele começa a afastar da presença do Senhor. Então Deus fala não, porque Deus, ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer que você cresça espiritualmente. Ele quer continuar manifestando a glória dele na sua vida. Então Deus, ele fala não muitas vezes para o nosso bem. É como pai. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Glória a Deus. Você já falou não pro seu filho ou você é aquele que permite tudo? Às vezes tem mãe que é distraída, né? Está em casa e o filho, mãe, posso isso? Posso jogar bola? Vai. Posso fizer? Nem ouve. Aí o menino tem 12 anos, mãe, posso ir embora de casa? Vai, filho. Nem ouviu o menino falou, fala tudo, fala sim para tudo. O não faz parte também de ensinar que nem tudo é necessário, nem tudo tem que ser do nosso jeito. Deus também responde muitas vezes uma coisa que ninguém gosta, ou quase ninguém, porque ninguém gosta, a gente tem que aprender. Esperar. Quem gosta de esperar aí? Eita povo apressadinho. Eita povo apressado. Nós temos que aprender a esperar. O salmista do Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que Deus fez quando ouviu o clamor de Davi? Tirou ele de um chá corrido de lodo. Davi estava escorregando, porque ele tinha pecado.
mas ele buscou a Deus e esperou com paciência. Fala para o irmão, tenha paciência. Tem que esperar, tem coisa que não adianta, irmãos, tem que esperar. Hoje, a moçada de hoje é tudo apressadinho. Eles não querem ouvir espera, eles não querem ouvir não. Tem que ser tudo sim, 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 sim. A vida não é assim. Então toda oração que nós fazemos a Deus, Deus vai responder, ou vai falar sim, ou vai falar não, ou vai falar espera. E o que ele falar vai ser, não adianta espernear. Então quando João fala sobre Jesus, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ele vai falar lá no final que ele, João, junto com os apóstolos e os discípulos, eles viram a glória de Deus em Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe por que João disse isso, irmãos? Vamos imaginar, vamos viver a história. O povo judeu, o povo de Deus, que era o povo, não é o povo que Deus escolheu, e através da aliança abraâmica, Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Então esse povo tem uma promessa de Deus, que Deus fez a Abraão por um único motivo, porque Abraão estava vivendo a vida dele, e Deus um dia olha e vê o coração de Abraão, e Deus escolhe Abraão, Deus se agrada de Abraão, e escolhe ele e fala, Abraão, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem falou de ele, irmãos. Sai e vai, eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão não questionou, não ficou pensando, não ficou discutindo com Deus, não ficou argumentando com Deus como muita gente faz. Abraão simplesmente creu, e quem crê, obedece. Alguém crê em Deus aqui? Fala para o irmão, quem crê em Deus de verdade, obedece a palavra de Deus, e a glória de Deus se manifesta na vida dele. Se manifesta, irmãos. Às vezes nós ficamos questionando, meu Deus, porque as coisas não dão certo, porque você crê em Deus, você professa uma fé em Jesus, e você é salvo pela fé em Cristo, mas muitas vezes fala para você fazer algo, você não obedece. Você não obedece que diz a palavra, você questiona, você quer argumentar. Muita gente gostaria que a Bíblia mudasse algumas coisas para ele viver a sua maneira, mas não adianta. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é imutável, ela não vai mudar. Quem tem que mudar é você, quem tem que mudar sou eu. Diga para o seu irmão, se alguém tem que mudar, tem que ser eu, tem que ser eu, porque o Senhor veio para mudar a nossa história, Ele veio para mudar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a luz resplandeceu nas trevas, as trevas não resistiram, não prevaleceram, irmãos. Nunca as trevas vão prevalecer contra a luz, nunca. Você tem que ser um cristão, uma serva de Deus que sabe disso e está no seu coração. Vem o que vier, o inimigo se levanta. Como diz um pregador, Satanás se levanta em toda a secretaria do inferno contra a sua vida, contra a igreja, contra o seu ministério. Pode levantar quem for, mas se você está em Cristo, você está na luz. Aleluia. Quem está na luz, ele não vai ser derrotado. As trevas não vão ofuscar, não vai apagar o brilho de Cristo, não vai apagar as promessas de Deus na sua vida. As trevas não vão impedir o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em um tempo desafiador. O tempo que nós vivemos, o tempo de hoje, século 21. Estamos vivendo o que as profecias de Jesus em Mateus 24 diz: princípio das dores, ou seja, estamos pertinho do arrebatamento da igreja. Tem gente que não quer ir não. Ele vai, não, Senhor, demora, Senhor, não vem não. Eu não casei ainda, Jesus. Não deu, deixa eu casar primeiro. Irmão, Jesus vai vir, quem casou, casou, quem não casou, vai se casar mesmo, promete subir com o Senhor. Jesus, não vem não, porque minha casa própria, Jesus, eu estou aqui já com o plano da caixa econômica. Jesus vai vir e casa própria fica aí, irmão. Né? Senhor, eu estou na faculdade, tem que estudar tudo isso, tem que fazer, mas você tem que estar com o seu coração voltado para a promessa do Senhor. Se você for um cristão que vai para a igreja, que canta, que anda com a Bíblia, que dá glória a Deus, e não pensar que você vai subir no arrebatamento, ele está fazendo o que então no meio da igreja? Né? Quem aqui é crente para ir para o céu, para uma sessão? Jesus te tirou do mundo, Jesus te salvou para te dar uma vida eterna, e na promessa da vida eterna está dizendo que breve a também
trevas não a compreenderem. O problema é que as trevas existem. Satanás é o príncipe das trevas. A Bíblia diz que ele é chamado o Deus deste século. O Deus do sistema mundano e social corrupto de hoje é Satanás. E ele se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, que é o Espírito Anticristo. E ele é trevas, ele é escuridão. Observe uma pessoa que está dominada pelas trevas deste mundo, pelas trevas espirituais, por ações malignas. Como a pessoa é oprimida, como a pessoa ele sofre, como a pessoa fica enfermo, fica depressivo, fica derrotado, fica perturbado. Mas quando ele vem para a luz, que é Jesus, quando a luz de Cristo se manifesta na vida dele, as trevas têm que ir embora e a vida dele é transformada. Eu me lembro de uma passagem bíblica de um homem que não fala o nome dele, mas era o Gadareno, que era um homem que vivia oprimido, vivia no sepulcro, se ferindo, acorrentado, e ele era uma pessoa que era dominado pelas trevas, era um homem perigosíssimo para a sociedade, um homem violento, vivia isolado, e ele tinha no corpo dele uma legião de demônios. Imagina que situação. A Bíblia não vai falar da família dele, mas ele tinha família, ele veio, nasceu de uma mãe, nasceu de um pai, talvez tinha irmãos, mas aquele homem estava lá jogado longe, lá no meio dos sepulcros, se ferindo em pedras, sofrendo, sendo ali massacrado pelas trevas. E Jesus então está lá numa cidade, ele fala, vamos para outro lado, vamos lá para Gadara. E o discípulo não sabe nem porquê, ele entra no barquinho, e ele começa a ir, e no meio do caminho levanta-se uma tempestade. Os discípulos de Jesus que viram milagres, sinais, e já reconheciam que ele era o Messias, eles começaram a ficar assustados, pensando que iam perecer. Quantas vezes você fica assustado porque o vento sopra? Alguns desanimam, alguns falam em desistir. Tem gente que fala assim, onde é que está, gente? O que? O balde. Para quê? Porque eu vou chutar o balde, não aguento mais. Eu vou desistir, porque o vento soprou. E aí o vento soprou no barco, mas Jesus estava no barco. Alguém crê que Jesus está na sua vida aí? Diga para o seu irmão, Jesus está no seu barco. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, entregue enquanto há tempo. Porque só Ele garante a salvação e a vitória. Aí os discípulos ficaram apavorados, ficaram assustados, alguns até desesperaram. Aí, mestre, gritaram, e Jesus levanta, e por que vocês estão assustados? Onde está a vossa fé? É aquele lá que a fé parece que some. Quando a pessoa crê naquilo que ele vê, crê no objeto, crê no lencinho, né? Crê em coisas que os homens têm inventado, e esquece que o poder da salvação e da vitória está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando as pessoas crêem naquilo que é poupado, crê no homem, quando a pessoa confia em si mesmo, confia na sua capacidade própria, quando vem um vento sobre a sua vida, ele desespera. Mas quando a pessoa crê em Jesus e sabe que Jesus está no barco, sabe que a luz de Cristo brilha sobre a vida dele, ele sabe que o barco não vai afundar, ele sabe que Jesus, ele tem uma resposta certa para a nossa vida. Louvado seja Deus. Nós temos que saber isso. Mas os discípulos estavam aprendendo ainda, e eles ficaram com medo. Jesus então levantou, repreendeu o vento, ordenou o mar que se aquietasse, fez bonança, ficou tudo calminho, a tempestade passou e chegaram do outro lado. É lindo quando a luz chega onde as trevas dominavam, ou pensava que dominava. Diga para o seu irmão, as trevas pensa que domina, mas quando Jesus chega, as trevas têm que ir embora. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito para Satanás, não tem outro jeito para os demônios. Se alguém aqui tem a luz de Cristo, se alguém tem o Espírito Santo, onde ele chega, Jesus chega junto. Aleluia! E as trevas têm que ir embora, em nome de Jesus. Aí o texto vai dizer que Jesus chega, quando ele desce na praia com os discípulos, aquele endemoniado, oprimido pelas trevas, ele vê de longe e faz uma cara, já estava feio, porque a pessoa endemoniada fica com um semblante feio, desfigurado, e ele vai para cima correndo. A Bíblia diz que o Jesus estava com os discípulos, né? Jesus sabia de tudo, mas os discípulos não é verdade? Alguém que sabe de tudo? Não. Mas Jesus sabe tudo sobre a sua vida? Sabe. Ele sabe de tudo, ele sabia de tudo, ele sabia por que ele chegou lá. Os discípulos não. E tinha os homens apacentando porcos.
Os homens sabiam quem era o endemoniado, sabiam a história dele. E quando viram aquele demônio endemoniado correndo para cima de Jesus e dos discípulos, eles pensaram que ia esbagaçar com Jesus. Porque também eles não sabiam quem era Jesus. Tem gente, irmãos, estavam os discípulos, estavam os apacentadores de porcos, estava Jesus e estava o endemoniado. Jesus sabia quem era aquele endemoniado e os demônios sabiam quem era Jesus. Olha que coisa terrível. Às vezes o crente fica por fora, ele pensa que seguir a Jesus é ser um crente que vai na igreja como uma religião. Não, irmãos, ser um crente de Jesus é andar na luz do Senhor. Ser um crente de Jesus é viver livre dos pecados, é ter autoridade para expulsar demônios, é você viver uma vida vitoriosa. Quando a tempestade se levantar, você vai clamar em nome de Jesus, e o poder de Cristo vai agir na sua vida e na situação. Louvado seja Deus. Diga para o seu irmão, ser crente em Jesus é muito mais do que apenas vir à igreja. É muito mais do que apenas cantar um hino. É ter uma vida diferente. Uma vida diferente, irmão. Nós vamos em lugares e passamos por situações que, se não fosse por Jesus, a gente não iria. Só quem faz a obra de Deus sabe o que é isso. Você toma decisões e atitudes na direção do Senhor que, se não fosse Jesus, você não tomaria. Se não fosse Jesus, nós estaríamos aqui dando glória a Deus e cantando, mesmo vivendo situações desafiadoras nesses dias. Se não fosse Jesus, o pastor não aceitava ser o líder do conselho de pastores dessa cidade. Se não fosse Jesus, essa igreja não existia aqui. Não teria ninguém aqui para pregar o Evangelho. Mas porque Jesus é na nossa vida, porque Ele está na nossa vida, aqui estamos nós para adorar o Senhor e para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, imagina a luz chegando, as trevas pensavam que dominavam, mas Jesus chegou, as trevas não tem como resistir, não tem como prevalecer contra a presença do Senhor. E aquele endemoniado foi correndo. O texto bíblico vai dizer que ele foi correndo e foi de joelhos na areia e prostrou com o rosto em terra aos pés do Senhor Jesus. Glória, maravilhoso! Esse é o meu Senhor, aquele que chega e os demônios têm que se curvar diante dele. Aleluia! E aí, aqueles demônios se prostraram e falou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo? Viesse nos destruir antes do tempo, porque eles sabem que os dias deles estão contados, porque a luz de Cristo, ela já está iluminando este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que as trevas militem, por mais que o mal tenta, por mais que a corrupção, por mais que o poder das trevas tenha atuado na sociedade ímpia que não teme a Deus, a igreja de Cristo continua sendo aquela que tem autoridade no nome de Jesus nessa terra. Alguém aqui é a igreja de Cristo ainda? Irmão, não seja um crente borocochô, não seja um crente devagar, não seja um crente de aparência, não seja um crente que só vai à igreja, mas não tem oração em casa, não seja um crente que deixa a Bíblia de lado e só fica na internet. Seja um crente que busca o Senhor de todo o coração, e o poder de Cristo vai operar na sua vida e através de você. Nós sabemos que tem muitas coisas hoje que tem tomado o lugar da luz de Cristo na vida de muita gente que está nas igrejas. Que nem tem bom gostoso. Tem igreja que fala: Jesus é bom, a pessoa, glória a Deus, né? Quando damos lugar ao Espírito Santo, Deus começa a renovar. Alguém quer ser renovado aqui pelo Senhor? Ele renova. Ele continua sendo aquele que renova aqueles que esperam nele. Às vezes você passa uma luta, um problema pessoal, espiritual, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, e você começa a ficar meio desanimado, meio entristecido. Eu não esqueço quando eu passei por uma cirurgia, fiquei 60 dias afastado. Não, passei por 3, mas a primeira, que foi de surpresa, já contei com alguns irmãos aqui. E quando eu comecei a me recuperar, Deus me livrou da morte na mesa de cirurgia. E quando eu comecei a me recuperar, eu queria ir para a casa de Deus, mas não podia. Era 60 dias, né, Marilene? Era 60 dias
E aí eu queria ir, se eu fosse, eu ia forçar, porque vocês veem que eu fico para lá e para cá, começo a suar, porque eu não fico pregando só com a minha voz, a minha alma, meu corpo é tudo envolvido na palavra, dá vontade de pular, Jesus é bom, Jesus é bom, a gente se entrega. E aí eu queria ir para a igreja e não podia. Quando chegou, depois de quase 40 dias, eu fui num culto. Aliás, a igreja foi na minha casa, foi um culto lá em casa, e eu fiquei lá, doido para ter uma oportunidade. Os irmãos, pastor não, ele tem que ficar repousando. Falei, só uma palavrinha aí, gente, só um agradecimento, né? Então a gente começa a ficar com vontade de falar do Senhor, de falar de Jesus, e às vezes a gente fica, sente a dor na hora que vai falar. Quando eu fui cantar, quis cantar com a igreja, eu estou cantando, porque vida sobre a som. Eu comecei a querer cantar forte, e começou a doer a cirurgia, e eu fiquei triste, porque eu queria me soltar. Eu estou vendo pessoas que estão saudável, sabe, tem saúde, está tudo, mas para louvar a Deus parece que está morto, não abre a boca, não esboça uma atitude, não se movimenta, não glorifica ao Senhor. O que está acontecendo, irmãos? Porque quando nós temos Jesus e a luz dele aqui dentro, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você está cheio de fé, está cheio de alegria na salvação, você vai louvar ao Senhor, porque a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, mas os vivos louvam e glorificam ao Senhor. Eu fiquei triste quando não consegui cantar e eu. Então a gente passa por coisas e fica assim desanimadinho. Mas aí eu estava naquela fase. Senhor, levanta logo. E ele falou, espera. Tem que esperar. Você pensa que a gente é aprovado? Montoni? Tem que esperar. Esperar no Senhor. Esperar o tempo de Deus. Agora veja bem, o salmista, quando ele falou de esperar no Senhor, ele não esperou com o braço cruzado, ele não esperou afastado da casa de Deus, não. Ele tem que esperar, assim, eu vou ali, dar uma voltinha no mundo, quando Deus não opera, é fazer mesmo. Aí depois, quando ele fazia a obra, eu volto. Não é assim não, esperar no Senhor é esperar no lugar que Deus te colocou. Ficar no banquinho de espera é ruim, ficar na fila é ruim, mas se você ficar na fila, no lugar que Deus colocou, vai chegar a sua vez. A sua hora vai chegar, a sua hora vai chegar, meu irmão, mas tem que esperar orando, tem que esperar crendo, tem que esperar confiando, tem que esperar servindo ao Senhor, tem que esperar com o coração, na certeza de que Jesus Cristo continua trabalhando em nossa vida. Passa por isso, aqui está cheio deles. É quando a pessoa queria que o negócio fosse diferente, queria estar sentindo tudo bem, mas aí ele sabe que tem algumas coisas que está ainda por resolver, e tem alguma situação que ainda não mudou. Mas mesmo assim, presta bem, mesmo assim, ele pega a sua Bíblia e ele fala, Senhor, eu vou para a tua casa porque eu sou teu servo. Senhor, eu vou para a tua casa porque eu confio no Senhor. Senhor, ainda a situação está difícil em casa, está difícil na minha vida, mas Senhor, eu vou fazer como o apóstolo Paulo, que ele cantou o cântico de vitória em Romanos 8, 31 ao 39, dizendo, quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas se entregou por todos nós, como não nos dará também com Cristo todas as coisas? E ele vai dizer, nada nos poderá separar do amor de Cristo, nada nos poderá separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade.
gente olha para a palavra. Eu gosto daquele menino que fala, eu sempre falo dele porque faz parte da minha vida. Eu já passei por situações que eu pensei que eu não ia aguentar. Eu pensei que as trevas estavam me dominando. Mas aí, quase parando, sem força e vigor, o que a gente faz? A gente lê a palavra. Pergunta para o irmão aí, tem lido a Bíblia, Vasco? Tem lido a palavra? Tem meditado na palavra? O que você faz quando você não está na igreja? O que você tem feito quando você não está na casa de Deus? O que você está envolvido com o quê? Porque o que vai garantir a sua força, a sua certeza de esperança, a sua vida, a sua vitória, é as promessas que estão contidas aqui na palavra do Senhor. Para um pouquinho com essa internet, com esse WhatsApp, com essa televisão, com o da tenda, com as novelas, para dessas coisas, e vamos ver o que a Bíblia está dizendo, porque a vitória do Senhor está aqui na sua palavra. A luz de Cristo, ela brilha através da pregação da palavra, e Jesus está brilhando hoje aqui na sua vida. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é tempo de fraquejar, não é tempo de você aceitar a frieza na sua vida, porque a iniquidade está aumentando e o amor de muitos está esfriando. O amor pela palavra de Deus, o amor pela oração, pela comunhão com Deus, o amor pelas almas que as pessoas não querem evangelizar. Eu uso internet, eu tenho Facebook, só não tenho WhatsApp porque meu celular é antigo. Mas vou ter, para me entrar nos grupos. Aqui, vou mostrar eles. Não é para mim não, hein? Quem quiser me dar um novo. Esse é o meu. 1900, modelo 1980, 90, alguma coisa. Só dá para ligar e o logozinho que tem aqui. Porque celular de preto tem logo, tem? Fala para o seu celular é convertido? Tem aí, se ele tocar no meio dos crentes, ele vai para tocar? Um louvor ou um pagodinho? Um louvor ou um forrozinho? Quem vai tocar no seu celular? Ele é convertido? Eles não deixam tocar aqui não, senhor. Eu uso internet, irmãos. Então a gente vê, eu vejo, eu não fico o tempo inteiro, porque eu nem tenho em casa. Eu vou na lan house às vezes quando falo, minha filha, dá seu celular, deixa eu ver como é que tá os negócios. Como é que tá os crentes conectados na internet. A gente vê cada conversa fiada. Tem gente evangelizando, tem gente dando testemunho, tem gente, mas cada conversa boba de crente que devia estar dando uma palavra de vitória, devia estar evangelizando, devia estar edificando, devia estar digitando uma oração, Senhor, abençoa, Senhor, o meu irmão. Então a gente vê as conversas fiadas. E isso vai se repetindo. Quantas pessoas que estão com a mente cansada porque tem a hora para descansar, quando vai ficar até 2, 3 da manhã com conversa fiada na internet e não fica 10 minutos lendo a Bíblia, não fica 10 minutos de joelho orando para Deus renovar a vida dele, para Deus derramar o Espírito Santo, para Deus avivar a sua obra, para Deus salvar a sua família. Deus está dizendo nessa noite que a luz dele continua brilhando na vida daqueles que têm buscado a ele. O princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o mundo mudou, as pessoas têm mudado, a sociedade tem mudado, o meio evangélico, entre aspas, tem mudado, mas Jesus continua o mesmo. A palavra de Deus continua a mesma. A palavra que não volta vazia, a palavra que nos desafia a viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã onde fala, vamos adorar, você abre a sua alma, o seu coração, entrega o seu corpo, não está preocupado se alguém vai rir, se alguém vai criticar, você se entrega na adoração. A palavra que quando diz, vamos orar, você dobra o joelho e você clama a Deus, você ora, você não fica cochilando e ouvindo a oração do outro. Para acabar, eu falo assim, acaba logo, gente, acaba logo essa oração. Tem gente que vai conversar. Oração não é conversar com Deus? Quem tem aqui um amigo ou uma amiga que você conversa com ele? Ou pelo celular, ou pela internet, quando senta, vai fazer uma visita para tomar café, a hora passa você não vê. Porque amigo tem comunhão, tem bastante assunto, não é? Eu não tenho. Tem aí, pastor? Tem amigo? Tem, pastor? Amigo? Pastor Samuel tem amigo? Tem amigo? Tem amigo? Tem. Se não tiver amigo, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele vai colocar amigos na sua vida. O negócio não é só ter amigo, é você ser amigo também. Então, quando você tem amigo, você é amigo de alguém, você começa a conversar. Ai meu Deus,